Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Viver na fé, nem sempre a gente vai concordar da maneira como Deus nos leva, nos conduz, né? Paulo ensina os crentes a viverem acima da média na fé e leva-os à reflexão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ah, pastor, todas as coisas menos o pecado, tá? O pecado nunca foi e nunca será a vontade de Deus na vida de ninguém. Mas os improvisos, infortúnios, né? As dificuldades, as aflições, as tristezas, porque às vezes a gente só vê um lado das emoções, né? Que é a alegria, que é a esperança, que é boa-aventurança, que é sorrir, estar contente. Mas tem também o outro lado das emoções, que é a tristeza, que é a dor, né? Que é sentir também ser abandonado. Paulo foi um desses que sentiu ser abandonado, não por Cristo, não pelo Espírito Santo, mas pela presença de alguns irmãos. Ele faz um pedido a Timóteo para que pudesse levar a capa dele, os pergaminhos, tá? Que ele está sentindo triste, sozinho. Mas a nossa vida é feita de decisões. Os nossos propósitos precisam estar baseados, firmados na esperança que a nossa fé é uma fé verdadeira. Porque esse mundo, irmãos, está vivendo um tempo de pavor. Pessoas pulam de um lugar para o outro assim, tentando encontrar felicidade. Nem digo que essas pessoas estão erradas, não, porque cada um procura locupletar, preencher um vazio, né? E as pessoas vão para um lado, vão para o outro, tentando encontrar um conforto, uma esperança, né? Às vezes até resolver uma dor, uma angústia, que às vezes nem sabe o motivo da angústia, né? Uma angústia que não tem uma causa, pelo menos consciente. E as pessoas vão e estão buscando. E nós não temos uma fé assim. A nossa fé, ela tem um caminho. A nossa fé, ela tem um propósito. Amém? Nós não vivemos assim, porque sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso. Então, esse mundo vive realmente um tempo de muita aflição. E não se espantem, né? Pessoas que vão para um extremismo, porque de alguma forma estão tentando ali conseguir alguma vantagem do lado emocional, espiritual, né? Até do lado psíquico. Essas pessoas vão para um extremismo e a gente vê hoje o apelo muito grande pela sexualidade, o apelo é muito forte, né? Desde que o ser humano conhece, sabe que tem uma determinada força de ganho através disso, né? De conhecer o corpo, de ter um desejo mais profundo. E as pessoas vão aí, realmente, não é porque elas são safadas, são libertinas, não. Nós estamos falando da pessoa querendo encontrar um caminho, tateando, né? Procurar uma solução. E tem pessoas que se entregam às drogas, né? Tem pessoas que se entregam aos jogos, tem pessoas que se despersonalizam, mas para isso nós temos o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, ele tem um poder muito grande para permear, para transitar em todas as áreas, né, da vida humana, em tocar a sociedade, em dar norte para as pessoas. E o apóstolo Paulo, quando declarou o que vocês cantaram aqui, ele está falando isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Você entender que a sua fé com Deus está acima das emoções, está acima do que você pode alcançar, das conquistas ou das não conquistas. Está acima das alegrias e está acima das tristezas. A fé, ela não se submete a um regime daquilo que está construindo emocionalmente dentro de nós, não. A fé, ela está acima daquilo que nós estamos permeando aqui nessa vida, porque aqui toda hora a gente tem tristeza, decepção, mas com Cristo nada disso vai te afastar do reino, da presença, da comunhão, de estar com os irmãos, de estar ceando. Com Cristo você consegue entender
que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Acontece para o bem daqueles que louvam o Senhor. Eu falei uns meses atrás, o irmão aqui da igreja que se acidentou, e eu aprendi muito na minha vida quando eu não conseguia ouvir da maneira como Deus queria que eu ouvisse as coisas dele. E às vezes Deus nos para. Deus faz acontecer algo, tá? Isso é no mundo espiritual, irmãos, para a gente poder entender, porque às vezes a gente está numa correria, a gente está num automatismo, e essa correria, automatismo, a gente não consegue ouvir a voz de Deus direito, não faz as coisas como Deus quer. Deus quer trabalhar, Deus quer obrar, mas a gente está sempre colocando uma coisa, não que seja errado colocar as coisas a fazeres da sua vida, mas existe também para Deus um tempo de prioridade, um tempo determinado. Então eu falava com ele, falei, poxa, a coisa que eu mais gostava de fazer foi onde eu tive a maior frustração da minha vida, que era o futebol. E numa dessas partidas eu quebrei a perna. E quando eu quebrei a perna, a tíbia, e minha bênção foi não ter quebrado o perônio, né? Que é um ossinho mais fininho. E eu fui para o hospital e todo aquele processo que eu passei, foram 8 meses engessados, porque eu não operei. A prática do primeiro socorros aqui foi tão boa que o médico falou, olha, está alinhado, está ajustado agora, meu filho. É esperar consolidar. Mas você quer operar? Eu perguntei a ele qual era melhor. Ele falou, olha, se fosse você, deixaria transcorrer normalmente. Seu organismo vai reagir, aquela coisa toda. Mas foram 8 meses. Duro, Carlos Eduardo. Mas foram os 8 meses, assim, que mais eu tive uma intimidade com Deus. Eu aprendi, fiz um voto a Deus, por isso que eu não jogo mais bola. Fiz um voto, Senhor, nunca mais eu vou jogar a bola. Nunca mais. Eu quero me envolver somente para a tua obra, assim. E depois desse quase um ano, voltei ao meu trabalho, coisa e tal, mas Deus trabalhou de outra forma. Eu quero dizer com isso que nem sempre que está acontecendo o contrário à tua vida é porque é coisa do diabo, né? O pessoal fala logo nisso, né? Que é logo uma concepção fantasmagórica, porque é melhor, né? Eu vou culpar uma pessoa do que eu me internalizar, do que eu me analisar, de eu ver meus defeitos, eu ver minhas impurezas, de eu me corrigir inconscientemente, sem culpar ninguém, sem essa de dizer que são as pessoas, não, mas é para essa coisa de olhar para dentro. E Paulo, quando cantou essa canção, ele falou sobre isso, ele estava falando sobre isso, né? E nada acontece por acontecer, irmãos. Eu creio, na vida do justo, nada acontece por acontecer, exceto o pecado, que aí Deus não está partícipe. Mas nada acontece por acontecer. São perseguições, são portas que se fecham, são tristezas, são quebras de aliança, são sentimentos que às vezes nos surrupia, né? De dor, de tristeza. Às vezes a gente acorda assim meio desesperançoso mesmo, não sabe por quê, mas a gente está lidando com vários sentimentos que muitas vezes a gente não fala com ninguém, a gente não conversa com ninguém, a gente vai só guardando, e a hora que a caixinha fica cheia, ela transborda e a gente começa a ver tantas coisas e a gente, Deus, onde tu estás, Senhor? Mas aí que a gente aprende, né? Que essas inquietações, que essas coisas que nos sobrecarregam, elas não são maiores do que o poder de Deus que está em nós. Deus tem nos dado o seu Espírito, tem nos dado o seu amor, tem nos dado a sua força. E talvez você chegou até aqui e no meio do caminho teve uma notícia, quem sabe, e te surpreendeu, né? E de repente você está preocupado, você está pensando em alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa, se você está na presença de Deus, nada que Deus prometeu, os planos de Deus sairão errados. Tudo que Deus prometeu, os planos, nada poderá fugir daquilo que Deus determinou. Eu acredito, irmãos, nas nossas decisões. Por isso eu quero ler com vocês Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Está até aqui no televisor. Obrigado, Bira. Lê até, por enquanto, até o versículo 14. Diz, não que já tenha alcançado, seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
coisa maravilhosa, né? Paulo, ele se acha um atleta, ele se acha alguém que está numa competição e ele se esforça para que nessa sua competição, nessa sua corrida, ele seja bem sucedido. Porque a carreira da fé, irmãos, não é uma carreirinha de 100 metros, de 200 metros, mas a carreira da fé é até chegarmos no céu, amém? Até estarmos com Cristo. E temos que ter realmente uma visão, um propósito em relação ao que temos que fazer para nos mantermos, né, no foco, no objetivo. E Paulo fala, olha, ele se esforça. É esforço mesmo, é você se esforçar, você se dedicar. Eu tenho ajudado algumas pessoas em relação a essa questão de não conseguir fazer uma boa leitura, de não conseguir ler. Mas se você não tiver foco, se você não se esforçar, se você não tiver um tempo pré-determinado e não criar uma forma metódica, você não vai conseguir, não vai conseguir. Falei para a pessoa, razoavelmente você pegar um livro aí de 100 e poucas páginas, 200 páginas, se você tirar todos os dias 45 minutos, 50 minutos de leitura, você vai ler 3 livros por mês. Você tem que ter desejo, tem que ter foco. Nessa questão que eu quero falar para os irmãos, tudo que nós fazemos, se não tiver totalmente um estado de concentração, de entrega, você não vai conseguir fazer. Se a gente não for determinado, Paulo está falando sobre isso. Ele diz, não que já a tenha alcançado, seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui chamado, né? Ele está preso, Paulo está preso aqui, ele está em Roma e ele fala da alegria. A carta que tem mais regozijo entre as cartas do apóstolo Paulo é a carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, Paulo fala mais de alegria do que em qualquer outra carta. É a carta em que ele estava preso, ele estava encarcerado aqui, ele estava como alguém que havia criado um tumulto na cidade, então ele tinha alguém preso com ele, o soldado estava ligado a ele, e como era uma cadeia, calabouço, né? Era muito úmido lá, muita gente doente, muita gente problemática, mas Paulo falando de alegria, de regozijo. Né? Ele não se permite interferência nessa sua relação com Deus. As circunstâncias não chegam até o mais profundo da sua vida. O seu ser é completamente blindado. Ele tem uma alma completamente acima daquilo que pudesse tocar o físico, pudesse tocar a alma. Ele estava no espírito, né? Estava no espírito. E ele fala que estava ainda na carreira concentrado. E eu vejo aqui uma coisa importante na vida. Se nós não tivermos uma determinação, nós não vamos chegar ao lugar que Deus quer na nossa vida. Dentro do campo que nós estamos permeando, a gente vai encontrar críticas, a gente vai encontrar pessoas criando obstáculos, não porque as pessoas são más, não. É assim mesmo, tem gente que gosta de falar de tudo, tem gente que é assim, despeja em cima de quem não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, prefere mais aquelas pessoas que são mais seguras, mais equilibradas, para despejar os seus males, as suas mazelas, principalmente emocional. Então, Paulo, ele está ali, mas o seu espírito está solto, ele está completamente liberto, ele está preso, mas está liberto. Ele está sob infortúnio, mas é o cara feliz. Ele contradiz a situação, porque ele tomou uma decisão. E nessa decisão, ele determinou estar indo em direção a Cristo. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Muito bonito isso aqui, porque às vezes a liderança se acha supra-sumo, né? Às vezes nós, como líderes, nos achamos assim, somos perfeitos, a máxima, para exemplo, para que haja nos irmãos mais força. Não, irmãos, nós também estamos a todo momento como o corpo de Cristo, como ovelha do bom pastor, estamos também superando algumas coisas dentro de nós, sempre alcançando algo que nos sustente mais para perto de Deus. Ele diz, olha, não que haja alcançado, ele fala aqui porque ele quer se equiparar aos irmãos, não se destacar,
quem tem que ser destacado é o Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano, eterno, que Ele que é infinito e imortal. E Paulo diz, não que haja alcançado, mas eu estou também nessa luta. Ele diz, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Propósito. Você não tiver propósito, você não vai a lugar nenhum. A tomada de decisão, ela é importante. Na nossa caminhada, essa tomada de decisão vai marcar a nossa vida, porque elementos externos tentarão nos bloquear. Pensamentos externos tentarão se infiltrar a nossa consciência. A gente precisa ter uma consciência. Uma coisa que eu gosto muito do Evangelho é o conceito do Evangelho. Não é a religiosidade, é o conceito. Quando você tem um conceito, que o Evangelho trabalha na compreensão. Se você não compreender o Evangelho, você vai ser sempre vítima e sendo sulapado desse susto, dessas emoções externas, dessas coisas que nos perseguem, dessas coisas que estão sempre presentes no mundo. Mas quando você tem a compreensão do Evangelho, você pode permear em toda a camada da sociedade. Você pode estar em todo e qualquer lugar, porque você já está completamente dominado. As suas emoções, as suas decisões já estão dirigidas por Deus. Você compreende o Evangelho, você compreende as pessoas. E Paulo fala, não que tenha alcançado, tem 2 tempos aqui, Ele fala a respeito para se equilibrar com os irmãos e também a respeito da vida eterna que ainda não tinha alcançado. Porque enquanto estamos presentes, vivos nesse mundo, nós estamos correndo risco. Então Paulo diz, não que eu tenha alcançado, porque ainda estou preso a esse corpo, ainda estou preso a essa vida, eu dependo ainda de comer, de falar com as pessoas, de tomar ainda algumas decisões no mundo terreno. Paulo sabia muito bem, não que eu haja alcançado, que é o segundo andar da vida com Deus. A primeira parte nós alcançamos, mas a segunda parte ainda vamos alcançar, que é o segundo andar no nível espiritual. Ele diz, olha, tem uma forma da gente trabalhar isso dentro de nós, que é uma maneira da gente poder progredir sem que paremos, desistamos. Ele fala, olha, a forma é essa, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu sei muito bem que esse conceito aqui, que Paulo está fundamentando, são coisas que marcaram as tribulações, as perseguições, o naufrágio, como ele fugiu de Listra. Ele está falando de acontecimento das suas viagens missionárias. Ele fala, olha, eu estou colocando isso lá para trás. Isso não exerce influência na minha vida com Deus, porque agora eu estou prosseguindo. Amém, irmãos? Amém? Porque existem certos fantasmas, não que não sejam reais, mas que não produzem mais nada. Qual a importância, a significância dessas coisas hoje dominando nossa mente, dormindo com a gente? Não tem qualquer fundamento. Paulo está falando, olha, a gente tem uma maneira de poder prosseguir. Esquecendo dessas coisas, ele está criando aqui uma forma de proteger. Ele está criando uma forma de criar uma maneira disso não interferir na sua vida hoje com Cristo. E você deve fazer o mesmo. Eu devo fazer o mesmo. Procurando esse esforço, dizendo, submetendo todo o meu corpo, meus pensamentos, submetendo aquilo que não louva a Deus diante do Senhor, entregando as minhas fraquezas, sujeitando ao Senhor. Senhor, entrega a minha vida, eu sujeito tudo que eu sou, que tenho, os pensamentos que não são bons, que às vezes vagueiam dentro da minha mente. Senhor, eu quero entregar, eu quero despojar diante de Ti. E Paulo está fazendo, olha, deixar para trás não é uma condição simplesmente tentar assim, eu vou arrumar um jeito de não pensar mais nisso. Não, Paulo está dizendo o seguinte, eu quero que essas coisas não ocupem mais a minha vida. Elas vão permanecer em mim, porque não tem jeito, gente. Aquilo que acontece, aquilo que está registrado, mas tem coisas que a gente precisa entender, que não podemos alimentar como uma força sempre potencializada num campo que só nos traz desgraça. Então, você começa a entregar a Cristo. Você entregar a Cristo, como Paulo está falando ali, está dizendo assim, eu entreguei a Cristo, todas essas dores, essas mazelas, deixei nas mãos do Senhor. Ele cuida de mim, Ele trata de mim. Paulo está dizendo, olha, eu vou prosseguir dessa forma, avançando, vou começar
com o trabalho que tem que fazer, eu vou prosseguindo, porque eu tenho um objetivo. Ele está olhando e diz, eu estou olhando para o prêmio da soberana vocação, amém, irmãos? Estou olhando ali e vou avançando. É claro que nessa minha caminhada, muita coisa pode tentar me parar de caminhar, de correr. E ele diz, eu vou deixando essas coisas para trás, para não me impedirem, porque diante de mim eu só vejo o prêmio. Amém? Aqui na igreja, há alguns anos, a gente acompanhou uma irmã, a irmã Edna. Irmã Edna, de uma vida assim, muito tremenda. Irmão Vitor conheceu, se o Severino conheceu também a irmã Edna. Poucos irmãos aqui conheceram a irmã Edna, uma guerreira. Eu vi aquela irmã chorando em casa, aquela irmã, vivendo uma vida muito difícil. O marido trouxe muita tristeza para ela, muita tristeza. E ela engolia aquilo, mas era uma irmã que não perdia um culto de oração. Fiel dizimista. E aconteceu um acidente, depois de tanto sofrimento que ela teve, um acidente com seu esposo, e ele ficou num estado assim, muito dependente dos outros, né? Para comer, para tomar banho. Aí eu vi a jornada da irmã Edna, que não desistiu, que caminhou. A mulher que muitas vezes era maltratada, muitas vezes passava vergonha, era humilhada. Eu vi, irmãos, tudo isso. Ela ali em Cristo, avançando, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Assim, aquilo era dela, era uma intimidade, era uma couraça espiritual tão grande, era uma relação que ela tinha muito profunda com Deus, que muitas vezes eu pensava, Senhor, como é que essa mulher aguenta? Como é que ela suporta? E ela depois viu como Deus fez, colocou tudo na mão dela. E ela falava assim, meu pastor, hoje eu quero pagar um almoço para o senhor. É uma coisa tão bonita, porque ela tinha um coração muito entregue na obra de Deus, honrava os pastores, mulher de Deus mesmo. E ela não parou. Sabe, aquilo que o crente acha que tudo é difícil, tudo é complicado, porque nós somos assim, irmãos. Nós gostamos quando alguém apoia para o conforto da nossa dor, porque é uma forma da gente se conformar, né? É sempre retorno ao recalcado. A gente está sempre encontrando alguma coisa para dar razão, para a gente ficar sempre patinando no mesmo lugar. Aquela mulher, ela não reclamava, chorava, mas estava aqui na igreja, buscando ao Senhor. E eu vejo isso como um prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Viveu ali no Senhor. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde tudo pode ser motivo para nos impedir. E são motivos mesmo, irmãos. Não estou dizendo que não são motivos. Agora, quando temos essa compreensão, porque o Evangelho, irmãos, é compreensão. O Evangelho não é arrepio, não é gritaria. O Evangelho é transformação, é a metamorfose, é a metanoia, é a mudança de mente, mudança de espírito, mudança de comportamento. Por quê? Pela rigidez, pela formação e a liturgia do culto. Não, é a presença do Espírito Santo, é a palavra que vai se tornando carne da minha carne, osso dos meus ossos. É o Espírito Santo que fala, é um amigo presente, é o prometido do eterno, né? Jesus falou, eu vou, mas rogarei ao Pai que envie a vocês o Consolador, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ele está conosco. Paulo diz, olha, estou prosseguindo. Prossiga, tenha a proposta da sua vida, esteja determinado. Às vezes a gente pensa que as coisas não estão dando certas porque Deus não está conosco. Não, irmão. Deus está conosco nas nossas tomadas de decisões. A gente não pode jamais pensar que a carreira da fé é uma carreirinha pequenininha. Já cheguei até aqui, já cheguei até ali. Não, é chegar até a eternidade. A gente, às vezes, tem um avanço de um lado, aí a gente tem um retrocesso do outro. É a vida, é assim mesmo. Mas nós estamos em Deus, em Cristo, por Ele. Estamos avançando através da fé. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque é nele que nós entendemos todas as coisas. Porque Ele se fez por nós enfermar, Ele se fez sacrifício por nós, para que nós vencêssemos. Não é para que nós fôssemos aqui perdedores, não. Em Cristo somos mais do que vencedores.
mais do que vencedores. Ah, pastor, como eu lido com essas coisas? Como eu faço para lutar contra o pecado? Como eu faço para lidar contra as coisas que me perturbam? Resigna todas essas coisas a Cristo. Confessa diante dele. Abra o seu coração, abra a sua alma. Fala, Espírito Santo, eu preciso mais de ti. Preciso da tua ajuda. Nós estamos vendo um tempo, irmãos, que não tem como a gente prosseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Não tem como, né? O apóstolo Paulo mesmo fala em Romanos 8, 26, a respeito da oração, porque tem hora que a gente nem sabe como orar, nem sabe o que dizer para Deus, e a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, ele relaciona essas coisas que nós passamos. Romanos 8, 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que grandeza. É quando, no tocante à atividade do Espírito Santo, ele pode nos ajudar. Ele está aqui para isso. Ele foi entregue como um legado da obra, da redenção, para que nós não estivéssemos sozinhos e ainda que possamos estar tanto no aperto, né? Ele conhece a nossa dor, as nossas fraquezas, e ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, indizíveis. A gente não compreende, é coisa de Deus, é coisa da Trindade. Ele ora por nós, ele conhece nosso coração. Deus trabalha pelo que está no nosso coração. Deus trabalha pela inclinação do nosso coração. Deus trabalha por aquilo que o nosso coração tem desejo. Às vezes erramos, mas nosso desejo é não errar. Isso que é a grande verdade. O salmista Davi, no Salmo 51, o verso é o 17, ele fala a respeito dessa problemática. Ele revela: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Em outra tradução diz assim: Deus não desprezará. Então eu vejo que nós podemos ter muitas coisas permeando e querendo dominar a nossa consciência, até erramos, mas existe uma contrição, existe um sentimento de arrependimento, né? Olha o arrependimento aí. Existe um espírito de quebrantamento. O que é o quebrantamento? É um estado que você se diminui, se humilha. Se quebrantar é você se esvaziar e sentir vergonha do que você cometeu, do que você fez. Isso é uma relação de foro íntimo, né? É Deus e o ser humano, Deus. Isso aqui não é ninguém que te apontando, ninguém dizendo, não, é você, Deus, que vive nessa persecução. Aí a Bíblia diz, olha, o Senhor não vai desprezar um coração inclinado para Ele, né? Inclinado para Ele. Deus não vai desprezar. Muitas vezes somos julgados, que é muito comum o julgamento, o apontamento, né? De pessoas de perto, dentro de casa, da igreja, do trabalho, pessoas, elas, de certa forma, se sentem bem assim, julgando os outros. Irmãos, a ninguém julgueis. Jesus mesmo falou, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Então, nós estamos num tempo assim, desse quebrantamento, é o amolecimento. O que é o quebrantamento? É você se amolecer por dentro. Por quê? Olha só, eu sempre falo aqui na igreja, você se recorda quando você se converteu? Você se recorda quando você se converteu? O novo convertido, ele tem um coração realmente assim, tremendo. Mas com o tempo, sabe, vão alterando aquele sentimento, aquelas emoções, vão mudando o comportamento, as atitudes, porque a pessoa não consegue se manter quebrantada. Aí entra acusação, ódio, mágoa, rancor. Então, quando você volta para o tempo que você se converteu, você vê que você tinha mais pureza na alma, no teu coração. É isso mesmo. Então, nós estamos precisando de que hoje? Porque com o tempo nosso coração se endureceu. Se endureceu em relação ao amor, se endureceu em relação às obras de Deus, se endureceu porque nós também passamos a julgar os outros. É verdade. Todos nós julgamos. Passamos a julgar os outros. Então, o que o salmista está dizendo? Que o coração quebrantado, ele amolece.
ele tira a sua rigidez, a sua rispidez, né? Se torna um coração maleável, sensível, um coração que pode chegar e se adaptar em qualquer ambiente. Quando fala coração, gente, a gente sabe muito bem que não é coração órgão, mas atitudes do pensamento, são as emoções. Coração, no grego, significa cardia. Cardia é atitude dos pensamentos. Então, quando a gente amolece as atitudes do pensamento em relação à palavra, a Deus, a gente vê que realmente Deus não despreza. Siga com propósito. Tomadas de decisões são importantes na sua vida. Saiba que o Evangelho sempre estará acima da média dessa vida. Que as mudanças que têm que acontecer, não espera pelas pessoas. Comece por você. Se algo tem que mudar, tem que começar a mudar em você, para você. Paulo tinha consciência disso. Não que eu haja alcançado, mas eu estou prosseguindo. Uma coisa que eu sempre falo aqui para os líderes, para os pastores, é que, gente, você começou a desenvolver um trabalho, um ministério, não deixa no meio do caminho, não. Se você for deixar no meio do caminho, não faça, porque isso é muito ruim. As pessoas começam a trabalhar, daqui a pouquinho o desânimo, sabe por quê? Falta o quê? Falta na pessoa é perseverança, prosseguir. Quer ter um ministério, quer ter uma vida com Cristo, mas sem tribulação, sem problema? Então, meu irmão, só se você morrer, só se você estiver no céu. Lá acabam os trabalhos. Aqui não, é isso mesmo, aborrecimento, problema, dificuldade, discussão, as pessoas que não têm a mesma ideia. É assim mesmo, a vida é assim, não tem nada de errado, não. Teria alguma coisa de errado se chegássemos nos céus e isso aí continuasse. Mas lá não vai ter mais isso. Isso é aqui, ainda nesse plano humano, né? O plano humano é assim mesmo, gente. O Evangelho é justamente para destacar a diferença, como é que você reage em relação a essas coisas que estão dentro da igreja. As pessoas falam, você quer ser feliz? Se você viver bem dentro da igreja, você vive bem em qualquer lugar. Os problemas estão aqui. Mas também aqui significa que nós somos o corpo de Cristo. Porque nós queremos que todo mundo aqui venha aqui. Eu vim hoje para dar uma lustrada nas minhas asinhas. Eu sou o anjo Roberto. Vim aqui, nada. Sou um pecador redimido, vivo pela graça de Deus. A graça de Deus tem que nos nortear, nos dominar. É a nossa consciência em relação a Deus. Então, as pessoas eu não peco porque, isso é ruim. Não, eu não peco porque eu tenho consciência de Deus. Sei quanto ele é importante para a minha vida, que isso pode atingir. Entendeu? Quando a gente saímos dessa coisa da religião e viemos para o encontro da consciência, do que é o entendimento, a gente começa a viver uma vida em Cristo Jesus pela palavra. Deus abençoe sua vida nessa manhã linda, nessa manhã de vitória, porque você está aqui, eu estou aqui, olha quantas pessoas estão aqui, isso que é importante, a unidade do corpo do nosso Salvador, e nós estamos aqui para isso, porque, irmãos, aqui nós ouvimos testemunhos, canções, aqui nós somos fortalecidos. Por que eu venho à igreja? Porque eu preciso disso, eu preciso ter comunhão, é aqui que eu vou me lapidando, é aqui que eu vou me reconstruindo a cada dia, é uma mensagem, é um louvor, é uma oração, é o irmão que me dá a mão, é o irmão que abraça e aperta firme, é isso, gente, essa comunhão, essa koinonia, esse processo maravilhoso que Paulo diz, prossigo, esse processo, essas etapas, né, de acontecimentos aqui, a gente vai tendo dentro da igreja, vai desenvolvendo dons, talentos, vai descobrindo coisas, e é entre os irmãos, precisamos ter comunhão, não é a igreja que nos salva, mas a comunhão nos mantém sempre edificados, por isso que o Salmo 133, né, diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E a igreja antiga fazia isso. É tão importante nós estarmos assim, e superando mágoas, superando dificuldades, superando tribulações, né? Atritos e dificuldades, é isso mesmo. Às vezes a gente se aborrece, porque a gente é humano, né? Mas a gente precisa sempre mudar. Eu sempre digo o seguinte, olha, o crente ele vem como ele está, vem como está, mas não fica da mesma forma que entrou. Por quê? Porque aqui Deus trabalha. Então a pessoa fala assim, mas
mas eu sou assim, todo mundo... Não, está errado, não é isso não. Não, as pessoas não têm que te aguentar. Não é isso que o Evangelho está dizendo. O novo nascimento tem processo, mas o crente velho que não fez mudanças, resignificações em relação à palavra, a Deus, ele está empacado. Entendeu, irmãos? Porque nesse processo nós temos que chegar a uma santificação, a uma inteira santificação. A gente tem que chegar a um processo de bênção, de vitória, de mudança, porque a mudança do Evangelho não é só uma questão de você saber, conhecer. Tem muita gente que pensa que, sou salvo porque eu conheço a Bíblia. O diabo conhece também, meu irmão. E tem fé que até treme, estremece. Não é isso, não. É quando você tem uma fé que se submete à autoridade da palavra, do Espírito, aí sim. Então, não pense dessa forma, não. Você chegou aqui, realmente foi para ter uma grande transformação, ressignificação e crescimento da tua vida espiritual, emocional. Deus trata tudo, amém, irmãos? Vocês creem nisso? Essa coisa, que eu sou assim, né? Até o pastor Luiz Carlos pregou aqui um tempo, falou que o problema é do romance de Jorge Amado, né? Cravo e canela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, e você sempre assim, Gabriela. Não, irmãos. Isso aí, com Deus, é diferente. Até ouvi também a música aí que deixa a vida me levar. Não, deixa Cristo te levar. Não é a vida me levar, porque a vida não leva ninguém para lugar nenhum. A vida não leva ninguém para lugar nenhum. O único que leva, que é o caminho, a verdade e a vida, é Cristo. É Ele que nos leva, que nos conduz. Então, entregue a Ele, resigne tudo a Ele, porque é Ele que vai fazer essa obra. Essa obra é dele em nós. Ele vai nos esculpindo conforme a sua imagem. A Bíblia diz que nós somos a imagem de Cristo. Gente, eu peço a vocês, olha, aproveite as nossas lições. Nossas lições estão assim muito tremendas, porque faz essa retrospecção, essa viagem dentro de nós mesmos, porque uma vida com propósito é o desejo de Deus. Você não está aqui por estar. Você não veio porque você é um acidente, né? Você não veio porque você é um acidente. Toda vida que nasce pertence ao Senhor. Uma coisa é a gente separar o ato e separar e que Deus colocou leis, né, na vida biológica. Então, tem pessoas que não entendem isso. Existem leis de Deus permeadas no corpo, permeadas na terra, né, no mundo físico, astrofísico. É isso aí. Então, peça a Deus e Ele vai te dar a orientação. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. O Ministério de Louvor vai estar aqui cantando uma canção. Nós vamos recolher as ofertas, o santo dízimo do Senhor. Pai bendito, Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra, em Tuas mãos, Senhor, entregamos mais uma vez, porque a nossa vida já é Sua, mas aqui queremos confirmar, Senhor, que nós somos de Ti, não somos do mundo. Nós amamos a Tua palavra. Tu és o Deus das nossas vidas e sempre será. Nos ajude nessa caminhada da fé, com propósito, com determinação. Possamos, Senhor, preencher todo o nosso ministério de vida familiar, de igreja, Senhor, de sustento, de trabalho. Pai, nos ajuda a entender que nesse mundo nada acontece por acontecer. O Senhor dirige as nossas vidas. Pai, não que haja alcançado, mas todos nós, Pai, estamos prosseguindo. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada aluno da escola bíblica dominical, esse encontro que sempre acontece, Senhor meu Deus, como uma aula magna, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Cada professor, cada aluno, porque sem professor não se constrói uma sociedade. Os professores da escola bíblica dominical são uma bênção. Vocês são uma bênção, irmãos. Vocês são muito, muito, muito especial para Deus, para a igreja, para a sociedade. Porque o ser humano, ele não se constrói sozinho, ele precisa de um grande outro. Então você, dentro do ensino bíblico, tem uma representação de Deus. Você, professor, você é uma bênção de Deus nessa igreja. Eu louvo a Deus por cada um de vocês, por cada esforço, por cada trabalho, dedicação, pela turma que vocês têm conduzido com muito amor e muito zelo. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?